Olá, tudo bem? Neste vídeo eu vou determinar o ponto médio do segmento AB de coordenadas A, menos 2 e 5 e B, 4 e menos 1. Bem, o que é o ponto médio? O próprio nome está dizendo, ponto médio é o ponto que fica no meio, tá? Então eu tenho um segmento AB, né? Vamos indicar aqui, ó. Supor que a gente tem isso aqui, ó. O ponto A e o ponto B. Eu quero saber qual é o ponto médio, ou seja, eu quero saber qual é o ponto que fica aqui no meio, ó. Esse ponto médio, ele vai ser representado pela letra M, maiúsculo, né? Porque é um ponto. Então vamos representar aqui o ponto médio. Todo ponto ele é formado por duas coordenadas, né? O X e o Y. Então vamos chamar aqui, ó, XM e aqui de YM. Então a gente vai ter que descobrir quem é o X do ponto M e quem é o Y do ponto M. Para isso a gente tem duas forminhas. Uma para determinar o X e a outra para determinar o Y. Como a gente tem aqui, ó, o segmento AB, então para você determinar o X do ponto M, o X do ponto M, a gente vai pegar o X do ponto A, somar com o X do ponto B e dividir por 2. Então a gente vai fazer a média entre as duas coordenadas de X. Então vamos lá. X do ponto médio vai ser, o X do ponto A vai ser o menos 2. Então a gente vem aqui, coloca o menos 2. O X do ponto B é o número 4. Então a gente põe mais 4. Dividido por 2, que é o 2 da fórmula. Então x do ponto médio vai ser, quando a gente tem um número negativo e um número positivo, repetimos o sinal do maior em valor absoluto e diminuímos. Então aqui, ó, vai repetir o sinal do mais e vai diminuir. Então vai ficar 2 dividido por 2. Então o x do ponto médio vai ser igual a 1. Né? Porque mais com mais é mais, 2 dividido por 2 é 1. Vamos agora achar o y do ponto médio. A fórmula é muito parecida. O que vai mudar é que você vai pegar as duas coordenadas y. E aqui a gente pegou o x. Então a fórmula vai ser y de A mais y de B dividido por 2. Então y do ponto M vai ser. Quem é o y do ponto A? Vai ser o número 5. Então a gente vem aqui e coloca o número 5. Quem é o y do ponto B? É o menos 1. Não teria necessidade de você colocar aqui, ó, o mais e depois o menos 1 dentro do parênteses e fazer todo o processo. Você pode fazer o seguinte, ó. Como o valor do YB é negativo, menos 1, então a gente já coloca logo aqui menos 1, ó. E aí dividido por 2. Temos que YM, né, Y do ponto médio, vai ser. Quando temos dois números, sendo um positivo e um negativo, repetimos o sinal do maior em valor absoluto e diminuímos, né? Então, 5 menos 1 vai dar mais 4, dividido por 2. Fazendo aqui a continha, a gente vai chegar no número 2. O que é que o exercício está pedindo? Encontre o ponto médio. Quem é o ponto médio? O ponto médio é o ponto M de coordenadas x, m e y. Como eu já achei esses dois valores, então eu vou fazer o seguinte, ó. Então, o ponto M, que é o ponto médio, vai ser 1 e 2. Então esse ponto aqui é o que estava pedindo no exercício. Muito obrigado.